importante. Assunto do dia. O ex-advogado de Lula nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pelo próprio Lula para a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou. E quem acompanhou toda essa cerimônia disputadíssima lá em Brasília foi o Igor Damasceno, que chega ao vivo com a gente com os detalhes. Igor, a posse foi mais cedo, mas parece que tem festa rolando ainda por aí. Conta pra gente os detalhes desse dia tão movimentado em Brasília. Dia movimentado mesmo, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, viu, Dante? Boa noite a você, também a Rose e a todos que nos acompanham aqui no nosso A Crítica Notícia. Nesse exato momento, há uma festa na Associação dos Magistrados do Brasil, fica no setor Lago Sul, área nobre daqui do Distrito Federal, para a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Quem está presente lá? Principalmente o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, claro, os colegas de Zanin aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e alguns dos ministros do governo federal, além de, claro, parlamentares lá do Congresso Nacional, ou seja, as maiores autoridades daqui de Brasília estão prestigiando essa posse, essa festa de posse de Cristiano Zanin aqui no STF. Inclusive, há uma lista pré-definida das autoridades que foram convidadas e cada um teve de pagar cerca de R$ 500 para ter acesso a essa festa. A imprensa não pode acompanhar a festividade, mas foi montado ali uma estrutura ali do lado, caso algum ministro, alguma autoridade queira falar com a imprensa. Com certeza ninguém vai dar alguma entrevista hoje. Mas o dia foi bastante movimentado aqui no STF. A cerimônia começou por volta das 4 horas da tarde, no horário daqui de Brasília. Durou cerca de 25 minutos e contou com a presença de 350 convidados, entre eles o presidente Lula, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o amazonense Beto Simonetti. Esses 350 convidados, a maioria são de autoridades daqui de Brasília, mas também alguns dos familiares de Zanin, inclusive a esposa e os filhos dele também vieram acompanhar a cerimônia de posse. Zanin ocupa a cadeira que foi deixada pelo agora ministro aposentado Ricardo Lewandowski, se aposentou em abril, e o magistrado herda pelo menos 520 processos que eram de Ricardo Lewandowski. Ele assume agora a relatoria desses processos, alguns deles bastante polêmicos, como, por exemplo, a regra que discute as mudanças na lei das estatais, também as possíveis omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 e também supostos desvios do chamado orçamento secreto. Então, alguns dos temas polêmicos vão ser relatados por Cristiano Zanin. Ele é paulista, é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista e professor em Direito Processual e Civil, e agora, com 47 anos, é o ministro mais novo do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ao fim da solenidade, conversou com a imprensa sobre a posse de Zanin. Vamos acompanhar. O ministro Zanin, além dos requisitos constitucionais do notável saber jurídico, da reputação ilibada, mostrou na sua trajetória profissional ter muita coragem. E o Supremo Tribunal Federal julga causas difíceis e, portanto, ter um ministro que tem coragem de se posicionar de acordo com a lei, mesmo em instantes de muita contradição, de muita polêmica, é um atributo importante. Então eu acho que o ministro Zanin vai dar uma grande contribuição à trajetória do Supremo, exatamente por reunir experiência jurídica, conhecimento técnico e coragem para cumprir a missão, para cumprir a função. Só uma notícia de bastidor que eu apurei hoje: o ministro Flávio Dino, ele é formado em Direito, também não precisa ser advogado para assumir uma vaga no STF, mas é muito bom ser. E o ministro da Justiça é um dos nomes cotados para ser indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga da presidente do STF, a Rosa Weber. Há outros nomes aí em questão, pelo menos mais 2, mas Flávio Dino está na mira de Lula. Eu lembro a vocês que Cristiano Zanin conhece bem o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele atuou em casos polêmicos, como recuperações judiciais da Varig e das lojas americanas, por exemplo, além da falência da Transbrasil.
Inclusive, Zanin ficou nacionalmente conhecido por levar o caso do processo da Lava Jato contra o presidente Lula na ONU e foi um dos responsáveis pelo arquivamento, a anulação do processo do presidente Lula. Lula deve muito a Cristiano Zanin por agora ser o presidente da República. Volto com vocês. Deve muito e está feliz, né? E tá bem pago, né? Foi a declaração que ele deu hoje, né? Na posse de Cristiano Zanin. Essa posse foi muito disputada, muito prestigiada e por todos os poderes, principalmente por parlamentares. A gente viu ali a presença maciça, também, claro, a alta cúpula do governo Lula. Essa indicação do presidente Lula que foi muito polêmica, porque o notável saber jurídico ele tem de sobra, é um cara muito competente a julgar pela defesa que fez do próprio presidente Lula, mas a questão do princípio da impessoalidade foi questionada porque ele teria sido ali o advogado pessoal de Lula. No entanto, o Senado a aprovou, ele foi empossado agora e nos próximos meses a gente já deve ter uma nova indicação do presidente Lula também, porque Rosa Weber vai se aposentar e a gente vai ter aí mais uma indicação do governo. E certamente o Igor vai acompanhar muita mobilização, de muita gente querendo essa vaga. Há uma pressão para que essa vaga seja de uma mulher, para que não haja perda de representatividade feminina na corte da STF, e é justo, mas né? e é justíssimo, é justíssimo. O Igor está acompanhando, certamente vai trazer novidades para a gente. Igor, a gente agradece mais uma vez as tuas informações. Eu queria só complementar uma situação, porque o Igor acabou de falar de uma festa, né, com diversos nomes de políticos, diversos nomes de membros do poder. A participação na posse ela é necessária, ela é uma obrigação, considero eu, de alguém importante, né, de alguém que ocupa cargos de relevância na política nacional. Agora, precisa ir para a festa? Né? Assim, sendo bem direto para você, eu, a Rose, a gente fala aqui de comentário, o Alex também, quando está aqui com a gente, fala de políticos, de comentários sobre políticos, de ações de políticos, e a gente tem liberdade suficiente para criticar e para elogiar. De vez em quando a gente faz isso também, né? Não é sempre, mas acontece. Será que se a gente fosse para festas com políticos, participasse de aniversários de um político, participasse de churrasco com os políticos, a gente teria essa isenção, essa liberdade de fazer esse comentário? Certamente você aí de casa ia ter alguma suspeição, ia achar alguma coisa estranha. Ah, tá falando, mas semana passada eu vi na rede social que estava no churrasco. É isso que a gente está vendo hoje. A gente está vendo pessoas que vão ser, em algum momento, ou julgadas por esses membros da Suprema Corte, ou que assuntos de interesse serão julgados por esses membros da Suprema Corte e estão numa festa, tomando seus drinkzinhos, comendo suas comidas chiques ali e tudo mais. Então, assim, pelo menos para mim, é uma mistura que não deveria acontecer, né? Exatamente, bem pontuado, Dante. Lembrando também que os ministros, boa parte deles assumem também papel no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente vai seguir acompanhando esses casos polêmicos lá de Brasília. Vamos falar de uma outra troca aí que teve dança das cadeiras, dessa vez Celso Sabino. É o novo ministro do Turismo, ele tomou posse nessa quinta-feira também lá em Brasília. Pois é, ele assume o lugar que antes era ocupado por Daniela Carneiro, que saiu do União Brasil. A troca por Sabino, que também é do União, é uma manobra do governo para manter esse apoio da legenda lá no Congresso. O presidente Lula deu posse ao novo ministro do Turismo ao lado de autoridades do Congresso Nacional. Celso Sabino já estava trabalhando como ministro há mais de 2 semanas para se inteirar dos projetos elaborados pela agora ex-ministra Daniela Carneiro. Sabino e Daniela são filiados ao União Brasil. Porém, a deputada pediu desfiliação ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse foi o motivo da exoneração dela. No discurso de posse, o ministro disse que terá 2 metas: ampliar a participação do turismo no PIB e aumentar o número de visitantes estrangeiros, que está na faixa de 6 milhões, segundo o IBGE. Para 2023, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo projeta uma movimentação de cerca de 9,5 trilhões de dólares em todo o mundo. Nós queremos e vamos trabalhar para ampliar nossa participação nesses números. O ministro também afirmou que vai apresentar um plano de desenvolvimento do turismo e incentivar paradas programadas de quem viaja de avião. Vamos estimular o stopover a partir de parcerias entre companhias aéreas brasileiras e estrangeiras que permitirão ao turista estrangeiro visitar mais de um destino nacional, além daquele adquirido inicialmente.
Vamos propor desconto nas entradas de atrativos e parques nacionais a quem estiver visitando o Brasil pela primeira vez. A presença de autoridades do Congresso Nacional não foi em vão. Estavam presentes André Fufuca, do Partido Progressista, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. Os dois parlamentares são cotados para assumir ministérios importantes do governo. A manobra é para melhorar o relacionamento com o Congresso Nacional. Nos bastidores, o que se fala é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, só vai votar o novo marco fiscal depois de uma reforma ministerial. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, comentou o tema. Estamos esperando a decisão da localização pelo presidente Lula. A decisão da inclusão dos dois partidos, eventualmente até mais que estão nesse mesmo grupo, essa já está tomada. O problema é só desenhar qual é a engenharia, porque como nós não estamos numa fase, eu diria assim, de reforma ministerial ampla, é uma coisa específica, então ele tem que fazer um desenho de tal forma que satisfaça quem chega e não maltrate quem já está. O governador Wilson Lima, que também é do União Brasil, participou da cerimônia de posse. Segundo ele, o setor de turismo do norte do país tende a ser beneficiado, já que o novo ministro é do estado do Pará e entende das logísticas da região. Os dois devem conversar nos próximos dias. Isso naturalmente que facilita o diálogo. O Celso Sabino já teve agora no Festival de Parintins, já teve dando uma olhada, entendendo um pouco mais do festival. Já tem uma agenda marcada com ele nos próximos dias para que a gente possa apresentar o nosso programa de trabalho que a gente já tem feito nesse início de mandato e o que a gente pretende fazer para os próximos anos. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.